Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 2. Meus irmãos, como foi falado pelo reverendo Sérgio, hoje eu tenho a intenção de iniciar com a igreja um estudo na carta de Paulo a Timóteo, e é uma carta que tem muito a nos ensinar, porque o tempo que vivia Timóteo e as dificuldades que ele enfrentava eram muito parecidos com o que nós enfrentamos hoje. Veja, nós tivemos neste ano comemorações com relação aos 500 anos da Reforma Protestante. E se por um lado nós comemoramos muito porque a igreja desenvolveu muito e nós tivemos um crescimento, uma edificação grande do corpo de Cristo, do povo de Deus, por outro lado também nós temos grandes problemas que surgiram depois do tempo da Reforma também. Se nós olharmos para o nosso mundo evangélico, do Brasil mesmo, nós podemos ver como nós temos dificuldades e problemas surgindo cada dia mais nessas igrejas que são ditas evangélicas, no nosso meio cristão, como tem surgido heresias, como tem surgido falsos ensinamentos, como tem surgido falsos apóstolos, falsos profetas. É nesse contexto que também vivia Timóteo, e é sobre isso também que Paulo fala a Timóteo. Hoje nós falaremos apenas, meus irmãos, do versículo 1 e 2 dessa carta a Timóteo, para nós iniciarmos, mas mesmo em apenas 2 versículos, Paulo nos ensina questões importantíssimas com relação ao apostolado e também com relação ao pastorado. Qual que é o verdadeiro apostolado e qual que é o verdadeiro pastorado? Meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti por este dia, por essa manhã. Agradecemos a Ti, Pai, pela Sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, nos dê do Teu Santo Espírito, para que, iluminados, a compreendamos, e não apenas compreendamos, mas que nós possamos também aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja a qual Paulo está enviando Timóteo para pastorear é uma igreja que está se iniciando. Na verdade, todo o cristianismo está se iniciando. Aqui possivelmente, estamos falando do ano 60 depois de Cristo, bem no início do cristianismo. E já neste ano 60, o cristianismo começando, havia falsos profetas, havia falsos mestres, havia falsos ensinamentos, heresias que estavam começando já a aparecer em diversos locais. E aqui Paulo, então, coloca Timóteo, um pupilo seu, para que pastoreie uma igreja, ajudando essa igreja a combater esses falsos ensinamentos e a combater estes falsos profetas e apóstolos. E nesses 2 primeiros versículos, meus irmãos, nós poderemos compreender o que Paulo tem como um verdadeiro apostolado e o que é, de fato, um verdadeiro pastorado. E Paulo começa mostrando para a gente o que é um apostolado verdadeiro. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Meus irmãos, quando Paulo fala sobre ser apóstolo de Cristo, é muito interessante quando nós pensamos no que significa a palavra apóstolo. Apóstolo é enviado. É aquela pessoa que foi delegada para fazer algo, e no caso, para levar uma mensagem. De modo que existe o enviado, e se existe um enviado, existe também aquele que o enviou. Quando Paulo se coloca como o enviado de alguém, ele está automaticamente falando que existe também alguém que o envia. Meus irmãos, quando nós pensamos um pouquinho nessa questão de ser enviado, nós temos de entender algo muito importante sobre o verdadeiro apostolado. O verdadeiro apóstolo, meus irmãos, é aquele que é servo, enviado e não Senhor. O Senhor envia o apóstolo, e o apóstolo entende que ele é servo e não Senhor. Paulo mesmo entendia isso. Romanos capítulo 1, versículo 1, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1, ele fala também, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Meus irmãos, o verdadeiro apóstolo sabe que é servo e enviado, enquanto que o falso apóstolo, como nós vemos até hoje em dia, são aquelas pessoas que não entendem essa situação de servo, mas desejam ser o Senhor. Desejam ser aquele que envia. Veja, o apóstolo verdadeiro, ele prega aquilo que o seu enviador, aquele que o envia, manda. O apóstolo falso, muito claramente, prega o que ele acha melhor pregar. Ele prega aquilo que ele considera mais importante. O apóstolo verdadeiro vai e é enviado e vai para onde Deus o envia, enquanto que o falso apóstolo vai para aquele local que melhor lhe agrada. A diferença é muito grande, meus irmãos. O apóstolo verdadeiro, ele quer beneficiar o seu Senhor, enquanto o falso apóstolo quer tirar proveito do seu envio. Se alguém é enviado, ele vai cumprir a função daquele que o enviou. Quem o envia, coloca as diretrizes, quem o envia, coloca os propósitos, os objetivos e dá a função. O enviado apenas cumpre, mas o falso apóstolo, ele quer tirar proveito ele mesmo do que é o seu ministério. Meus irmãos, hoje nós temos muitos homens que se auto-intitulam apóstolos. E a pergunta é, será que essas pessoas podem ser considerados verdadeiros apóstolos, como era Paulo? Se você quer reconhecer, meu irmão, se um apóstolo é de fato verdadeiro, há algumas diretrizes fáceis para nós seguirmos. Primeiro, veja a sua pregação. Este homem está pregando a Cristo puramente? Este homem está apontando para Jesus? Ou será que ele está apontando para si mesmo? Via de regra, quando nós olhamos o apostolado nos dias de hoje, as pessoas que se dizem apóstolos, nós vemos que é uma pregação. Apesar de utilizar Jesus, não prega a cruz puramente, não prega Jesus puramente, mas de alguma maneira utiliza o nome de Cristo para se autopromover. Ao invés de apontar para a cruz de Cristo, aponta para si mesmo. Ao invés do apóstolo pregar o que o seu enviador manda pregar, ele prega algo que se exalte, que mostre quem ele é. Se você está vendo um apóstolo, veja se ele está dizendo, você que está sobrecarregado, você que está com dificuldades, vá para Cristo, vá para a cruz. Ou se ele está dizendo, você que está em dificuldade, venha para mim, porque eu tenho a cura, porque eu tenho as bênçãos, porque eu tenho a prosperidade para você. Os falsos apóstolos, via de regra, eles apontam para si mesmo, como aqueles que serão o Messias da sua vida, como aqueles que o salvarão, quando na realidade o verdadeiro apóstolo deve apontar para Cristo, como o único que pode nos trazer a salvação, como o único que pode nos tirar da vida de pecado que nós nos encontramos. O verdadeiro apóstolo, meus irmãos, ele não tira proveito do ministério que Deus lhe deu. Nós vemos o falso apostolado dessa maneira. Os falsos apóstolos, via de regra, eles procuram algum benefício próprio. Quem tem que tirar proveito, meus irmãos, do ministério do apóstolo é quem o envia. Se alguém envia uma pessoa para realizar um trabalho, o objetivo é que este que envia receba os benefícios do que está sendo ordenado. Enquanto que o falso apóstolo tenta ele mesmo receber os benefícios e a glória e a honra e tudo mais. Quando nós olhamos para o exemplo de Paulo é muito interessante. Hoje em dia, eu já vi em muitos locais pessoas que se dizem líderes, pastores, apóstolos, bispos e por aí vai, fazendo coisas terríveis, fazendo coisas que deixaria Paulo muito preocupado. Veja, lá em Atos 14, abre a palavra de vocês, Atos 14, versículos 14 a 18. Nós vemos uma atitude de Paulo e de Barnabé que é muito interessante e que destoa totalmente do que nós vemos hoje entre muitos apóstolos ou ditos apóstolos.
Atos 14, versículos 14 a 18, nos mostram aquele momento em que Paulo e Barnabé estão pregando a palavra de Deus e curam pessoas na cidade de Listra e Derbe. E nessa cidade, então, as pessoas olhando Paulo e Barnabé ficam maravilhadas com o que eles fizeram pelo poder de Deus. E ao invés de adorarem a Deus, elas se prostram diante de Paulo e de Barnabé. Então, Paulo e Barnabé fazem algo que é inesperado. Versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltam para o meio da multidão, chamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Meus irmãos, o que aconteceu aqui com Paulo acontece hoje em dia. As pessoas olham para aquele pregador, olham para aquele apóstolo, dito apóstolo, e passam a adorar essa pessoa. E passam a entender que essa pessoa que está ali pregando a palavra é Deus. E ela é que deve ser adorada. Mas diferentemente do que aconteceu no tempo de Paulo, hoje, aqueles que são falsos apóstolos aceitam a adoração. Paulo, quando viu isso acontecendo, Paulo e Barnabé ficaram horrorizados. Disseram: não façam isso. Nós não queremos tomar o lugar de Deus. Nós somos servos. Enquanto que hoje, aparentemente, o que se vê são pessoas buscando de fato o local que é de Deus. A posição que é de Deus. É o oposto, meus irmãos, entre o verdadeiro apóstolo e o falso apóstolo. Hoje nós vemos pessoas se dizendo pastores, e depois bispos, e depois apóstolo. Parece que é até uma graduação. Parece que quanto mais você tem um nome diferente, você é maior no reino de Deus, e as pessoas passam a te seguir. Nós temos até pai apóstolo, patriarca. Daqui a pouco nós vamos começar a ver aí anjo. Nós vamos começar a ver aí quarta pessoa da Trindade. Meus irmãos, isso não tem fim. Isso não tem fim porque apela para o ego do homem. E o homem está sempre querendo mais. Sempre querendo ser mais do que os outros. O apóstolo verdadeiro sabe que é servo. Enquanto que o falso apóstolo claramente busca ser mais do que é. Mas Paulo continua falando que ele é apóstolo de Cristo pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Meus irmãos, Paulo foi enviado por Deus. Ele diz que ele é apóstolo pelo mandato de Deus. O apostolado, meus irmãos, o verdadeiro apostolado vem de Deus e não dos homens. Paulo deixa isso muito claro também em outros textos, Gálatas capítulo 1, versículo 1, onde ele fala que ele é apóstolo não na parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Efésios 1, versículo 1 fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O apóstolo verdadeiro é aquele que é enviado e chamado por Deus, pessoalmente. Isso é muito interessante e é importante nós entendermos, meus irmãos. O apóstolo, como Paulo foi, como os 12 foram, só é apóstolo se for chamado e enviado por Cristo pessoalmente. Paulo, aconteceu isso com ele. Embora ele não tenha conhecido Jesus em vida, ele conheceu Jesus após a sua ressurreição. Quando estava caminhando para Damasco para perseguir a igreja, Saulo, Atos nos conta, percebe uma grande luz, ele mesmo fica cegado, e então uma grande voz poderosa possivelmente fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo, já com possivelmente a cabeça em solo, pergunta: Senhor, quem és tu? E então Jesus fala: sou Jesus, aquele que tu persegues. A partir daí,
Paulo já começa uma nova jornada, um novo entendimento. Então Jesus, por meio de um homem chamado Ananias, envia também Paulo para ser um pregador da palavra, para ser um enviado, para ser um apóstolo. E nós vemos que não é só por meio de Ananias, mas também Deus pessoalmente o envia. Lá em Atos 22, versículo 21, depois os irmãos verificam em casa, nos fala um pouquinho sobre o envio de Paulo também. E lá Paulo diz, enquanto está orando no templo, ele escreve: mas ele me disse, vai, porque te enviarei para longe aos gentios. Quem fala isso para Paulo não é homem algum, mas é Deus. Jesus, meus irmãos, é aquele que envia o apóstolo. É aquele que pessoalmente envia o apóstolo. De modo, meus irmãos, que hoje nós não encontramos mais apóstolos como encontrávamos naquele tempo. Paulo foi o último, e ele mesmo diz que ele é como aquele nascido fora de tempo. É aquele que veio depois, mas ele é o último que surge destes apóstolos. O apóstolo, meus irmãos, o verdadeiro apóstolo, hoje não existe mais, mas tiveram a sua função importante no início da igreja. Nós vemos pela palavra de Deus que os apóstolos, eles foram o fundamento da igreja. Lá em Efésios nos diz muito claramente que a igreja foi construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Os apóstolos, os escritos dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, juntamente com o dos profetas, formou aquela base na qual a igreja é construída. E se nós pensarmos qual é essa base hoje, é a palavra de Deus. A Bíblia, o Antigo Testamento, principalmente escrito por profetas do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, principalmente escrito por apóstolos do Novo Testamento, são aquilo que formam a nossa base de fé e de prática. É a palavra de Deus que é o nosso fundamento, e a palavra de Deus fundamentada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, o que essa primeira parte nos ensina, que é importante que nós entendamos? Existem apóstolos verdadeiros no tempo de Paulo apenas, no tempo do Novo Testamento. Hoje, aquilo que nós olhamos é aquelas pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Não podem sê-lo, porque na realidade não foram enviados pessoalmente por Jesus. Não foram enviados por Deus. Nós vemos, por onde quer que nós olhemos no Brasil hoje, na cidade de São Paulo, você pode olhar e você verá que existem muitas igrejas. Lá no bairro do Pontes, onde eu estive pastoreando durante os últimos 3 anos, é interessante, a gente até brinca um pouco lá falando que mais tem no Pontes é bar e igreja. E isso é verdade. O que mais tem no bairro Jardim das Fontes é bar e igreja. Mas o interessante é que quando nós começamos a olhar algumas dessas igrejas, nós vemos que são pessoas, até algumas bem intencionadas, outras não, mas que se auto-intitularam pastores, depois auto-intitularam talvez bispos, e aí vai crescendo, ministério apostólico de não sei quem, se tornando aí apóstolos. Meus irmãos, estes homens não foram enviados por Deus como foi Paulo e como é Timóteo também enviado. Paulo defende aqui o seu apostolado, mostrando que é um verdadeiro apóstolo. E logo depois ele defende também o pastorado de Timóteo. Veja, meus irmãos, a razão toda de Paulo estar escrevendo essa saudação e estar demonstrando o que é um verdadeiro apóstolo e um verdadeiro pastor, é para que Timóteo, quando fosse combater aqueles falsos profetas, tivesse autoridade da parte de Deus, tivesse autoridade da parte de Paulo. Da mesma maneira, quando as pessoas lessem a carta de Timóteo, entendessem que aquelas palavras vinham de um homem de fato enviado por Deus. Imaginem vocês a situação de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, deixado em uma igreja em Éfeso. Éfeso, uma cidade extremamente idólatra, extremamente idolatrando a deusa Artemis ou Diana.
uma cidade totalmente envolvida nessas práticas, uma cidade em que havia pessoas de diversos tipos, diversas situações sociais, e Timóteo, deixado ali, um jovem, deveria pastorear essa igreja que ficava nessa cidade tão idólatra. A situação de Timóteo para pastorear essa igreja não era fácil. Ele deveria ter condições de ensinar as pessoas e deveria ter condições de combater os falsos ensinamentos. Para ele fazer isso, era necessário que ele tivesse a autoridade da parte de Deus. No versículo 2, Paulo fala um pouquinho a respeito do pastorado que Timóteo recebeu. O versículo 2 fala assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui, conscientemente, chama Timóteo de seu verdadeiro filho na fé. Timóteo era alguém que foi possivelmente fruto da pregação de Paulo. A mãe de Timóteo possivelmente chegou a Cristo por meio da pregação de Paulo, e Timóteo também. Eles fazem parte de uma cidade em que Paulo foi pregar o Evangelho. Isso está lá em Atos 16, versículos 1 a 3. Timóteo, sendo fruto da pregação de Paulo, tem o carinho muito especial de Paulo. E Paulo chama ele de filho na fé. Paulo, lá em Atos também, diz que leva a Timóteo junto com ele, para viajar com ele e para ser o seu pupilo, aquele que continuaria também a sua função de pregação do Evangelho. Timóteo, sendo filho na fé de Paulo, ele tem a autoridade que vem também de Paulo. Quando Paulo fala que ele é filho na fé, ele está buscando deixar a autoridade dele também com Timóteo. Assim, quando Timóteo fosse rebater algum falso ensinamento e perguntassem, mas quem é você para falar alguma coisa sobre o que eu estou ensinando? Ele poderia dizer, eu sou o filho na fé de Paulo. Paulo foi aquele que me enviou. O apóstolo Paulo está comigo no que eu estou dizendo. Timóteo, quando é chamado de filho na fé por Paulo, poderia também na igreja, quando estivesse ensinando aquelas pessoas, e a pessoa talvez questionasse a sua idade, talvez questionasse o seu conhecimento, ele diria, não, mas eu sou enviado de Paulo, eu sou filho na fé de Paulo, e Paulo mesmo me envia para cá, para que eu faça essa função. Meus irmãos, Timóteo foi enviado também para a pregação da palavra e para pastorear aquela igreja. Um pouco diferente de Paulo, que era apóstolo, mas também tinha a sua função importante, que era de pastor, de bispo, de presbítero daquele povo. O que é importante, meus irmãos, entendermos a respeito do pastorado. Assim como o apóstolo era enviado por Deus, o pastor também era enviado por Deus. Lá em Efésios 4, nós vemos Paulo escrevendo que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Pessoas que foram enviadas por Deus para ajudar a igreja, para que a igreja não fosse levada de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Timóteo é uma dessas pessoas, é um desses enviados, pastor, mestre enviado por Deus por meio de Paulo para a pregação da palavra. Veja, ele foi enviado por Deus. Ele não se auto-intitulou pastor, bispo, mas ele foi intitulado por Paulo, alguém que havia sido enviado por Deus. Recentemente, mas não recentemente, faz um tempo já, mas aconteceu algo que eu sempre me lembro e eu uso como exemplo muitas vezes para nós percebermos como é perigoso essa ideia de nos auto-intitularmos pastores ou liderança ou apóstolos e por aí vai. Um homem, um pedreiro, tinha sua função de pedreiro, o seu trabalho, mas ele entendeu nos seus pensamentos que ele foi chamado para ser pastor. Então ele, sem nenhuma anuência de qualquer igreja, sem nenhuma autoridade de qualquer igreja, ele mesmo diz, de agora em diante eu sou pastor. E ele monta a sua igrejinha e as pessoas começam a segui-lo. E a história, isso é uma reportagem até que tem
Na internet, se você procurar, você vai encontrar isso. E a história diz que este pastor, que é o pedreiro, que não tinha estudo algum de teologia ou de Bíblia, este pastor, então, em dado momento, ele lê um texto na Bíblia, lá em Oséias, capítulo 3, versículo 1, escrito: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera. E ele, lendo essa passagem, pensa: ora, então Deus está me mandando adulterar com a mulher amada de meu amigo. Então ele vai na sua igreja, olha para aquela mulher e diz: meu irmão, minha irmã, Deus acaba de me revelar por meio da Escritura que eu devo adulterar com essa moça, com a sua esposa. Então, aqueles homens oram, e depois de orarem, por mais difícil que fosse, eles dizem: nós aceitamos a vontade de Deus. Então, aquele pastor pedreiro, ele adultera com aquela mulher. Muito interessante, meus irmãos. Interessante porque, quando ele faz isso, é por um simples erro de leitura da palavra de Deus. Oséias 3:1 não diz: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adultera. Mas diz: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Nós temos um acento que aquele homem não leu. E por não ter entendido o acento, ele vai e comete adultério com aquela mulher. E por ser o pastor e ter a autoridade que ele mesmo se colocou, as pessoas seguem o que ele falou. Veja como é perigoso alguém se auto-intitular pastor dessa maneira e ser seguido por outras pessoas. É por isso que nós, como igreja presbiteriana, nós temos sempre um entendimento de que para se tornar um pastor é necessário muitos passos, é necessário um processo longo, é necessário um estudo longo. São mais de 5, 6 anos até que alguém se torne pastor. Porque é necessário que essa pessoa seja formada, seja ensinada e seja capacitada para exercer o pastorado. Mesmo porque o pastorado é um ministério de ensino. Paulo diz lá em Efésios que Deus deixou na igreja pastores mestres. São homens que ensinam a palavra de Deus para que a igreja não se perca em todo vento de doutrina. É necessário que haja pessoas que estudam a palavra para que tenham condição de ajudar a igreja a continuar no caminho correto. É interessante porque hoje nós temos no nosso mundo cristão, às vezes até uma aversão à teologia e uma aversão ao estudo. Em muitos meios evangélicos, se você vai lá e diz que você está estudando teologia, é possível que você ouça: para com isso. A letra mata, é o Espírito que vivifica. É possível que você ouça pessoas dizendo: o estudo é ruim porque ele esfria você. Você precisa do Espírito Santo. É possível que você ouça isso em diversos meios evangélicos. Mas o que eu acho mais interessante aqui na Bíblia, quando Paulo fala com Timóteo, deixando Timóteo para ser pastor, ele não diz: Timóteo, eu deixo você para ser pastor. Então, ore, jejue, busque ver anjos, busque ver o Espírito Santo, senti-lo, e então com o poder do Espírito Santo pregue o que ele te fala naquela hora. Mas o que nós vemos é Paulo falando para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Meus irmãos, o mais importante do pastorado é que este pastor seja versado nas Escrituras, compreenda o que a palavra diz, para que, compreendendo a palavra, ele possa exortar e ensinar. O verdadeiro pastor, meus irmãos, que é enviado por Deus, ele precisa conhecer a palavra, precisa conhecer as Escrituras para que possa pregar o são evangelho, a sã doutrina, a doutrina correta, o ensinamento correto. E Timóteo necessitava disso, necessitava da autoridade que vinha de Paulo, mesmo porque ele iria combater falsos mestres e iria pastorear a igreja. Uma igreja, como eu já disse, que possivelmente tinha pessoas mais velhas e mais novas. E meus irmãos, o tamanho do desafio para Timóteo
era algo muito grande. Timóteo, como um jovem pastor, teria grandes dificuldades para pastorear uma igreja. Você imagine um jovem pastor tentando, no início do cristianismo, ensinar a pessoas que já tinham 30, 40 anos de estrada no cristianismo. É possível que ele fosse, por muitas vezes, chamado de alguém muito novo para ensinar. É por isso também que Paulo, quando fala para Timóteo, diz: ninguém despreze a tua mocidade. Quando Paulo transmite a autoridade para que Paulo pastoreie aquela igreja, ele está transmitindo uma autoridade que não vem da idade de Timóteo, mas que vem das Escrituras. De fato, o que importa em um pastor não é tanto a sua idade, mas mais a sua fidelidade à palavra de Deus. A autoridade, o conhecimento, a sabedoria que vem da parte de Deus e não da vida do pastor. Assim, Paulo então termina escrevendo, sabendo da grande dificuldade que Timóteo teria, dizendo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A dificuldade de Timóteo era evidente, o que ele teria de enfrentar era muito grande. É por isso então que Paulo deixa para ele essas palavras, rogando também a Deus que conceda a Timóteo graça, favor da parte de Deus para com Timóteo, ajuda da parte de Deus também com os seus dons, com as suas capacitações. Pede misericórdia, para que Deus tenha misericórdia também de Timóteo, naquela função tão difícil que ele teria de desempenhar, e também paz da parte de Deus. Meus irmãos, Timóteo, quando pregasse o evangelho verdadeiro, quando se contrapusesse contra os falsos profetas, falsos ensinamentos, ele certamente teria atrito. Não seria uma coisa pacífica, não seria fácil de ser feito. É por isso então que Paulo roga para Deus que Deus dê paz a Timóteo. Não paz com outros homens, possivelmente, mas paz com Deus, no entendimento de que está fazendo o que é a vontade de Deus e principalmente sabendo que ele está salvo em Cristo. E isso é o que o mantém, não a paz com os outros homens. E tudo isso Paulo roga da parte de Deus. Ele termina o versículo 2 falando de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança. É Deus que é Pai, que é também Salvador. É este Deus que vai capacitar a Timóteo a desenvolver o seu ministério. Tudo isso também com a esperança que vem de Cristo, de um dia estarem Paulo e Timóteo juntos com ele na salvação, no paraíso. Meus irmãos, algumas aplicações para que nós pensemos a respeito desse texto. Primeiro, nós vimos aqui que existem aqueles falsos profetas e existem aqueles falsos mestres e apóstolos. O que Paulo nos ensina aqui nos ajuda a termos uma visão crítica do que está acontecendo hoje, a termos uma visão crítica do cristianismo. Paulo nos ajuda a que nós possamos julgar os ministérios que nós vemos aparecendo por aí, para que nós não sejamos enganados. Um verdadeiro apóstolo, meus irmãos, deve pregar a Cristo. Apenas Cristo, e não a si mesmo, e não outras coisas. Mas deve pregar o evangelho da cruz. O apóstolo verdadeiro deve ensinar a palavra, e o que a palavra diz deve ser aquilo que o move e deve ser aquela base para a sua sabedoria, para o seu aconselhamento, para tudo o que ele diz. E não apenas ideias suas, não apenas pensamentos humanos. E este apóstolo deve apontar para Cristo, não para si mesmo. Nós vimos que existem aqueles que, de fato, se autoexaltam com o ministério. Mas o que Paulo diz é que o apóstolo verdadeiro aponta para Cristo, exalta e glorifica a Cristo. Se você observar um apostolado, pense nessas coisas. Ensina a Cristo, prega a Cristo, busca benefício próprio ou não. Isso vai te ajudar a compreender essas pessoas e os tempos. Segunda coisa, meus irmãos, respeitemos os líderes verdadeiros da igreja. Deus deixou na igreja presbíteros, pastores, mestres, evangelistas, pessoas que são colocadas por Deus para guiar a igreja.
E essas pessoas, quando Deus coloca, Deus não está dizendo que elas são melhores, não está dizendo que essas pessoas são mais importantes, mas é uma função diferente que é dada por Deus. E a igreja deve não apenas respeitar, mas seguir essas pessoas, desde que elas sigam a palavra de Deus. Se em algum momento os líderes não estão mais seguindo a palavra de Deus, então é necessário que se repense. É necessário que a igreja tome posição e não passe mais a segui-los. A palavra de Deus é aquilo que deve guiar o ministério de todo pastor, presbítero e mestre. Número 2, então, respeitem os líderes verdadeiros da igreja. Número 3, meus irmãos, aprendamos a doutrina, a palavra correta. Se existe algo que pode nos ajudar a entender se alguém é um falso ou um verdadeiro profeta, é a palavra de Deus. Se o que essa pessoa está dizendo se cumpre ou está de acordo com a palavra de Deus, então é algo que pode ser seguido. Mas para que nós saibamos disso, é necessário que nós estudemos a doutrina, é necessário que nós conheçamos a Bíblia, é necessário que nós nos debrucemos, que façamos devocionais, que estudemos com todo o afinco a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus vai nos dar o conteúdo necessário para que nós possamos combater estes falsos ensinamentos, os falsos profetas e julgar o ministério das pessoas. E por fim, que nós também oremos para que Deus levante pessoas que sejam pastores, mestres, evangelistas verdadeiros e comprometidos com a palavra de Deus. Para cada 2 pessoas que Deus tem levantado para se tornar pastor, para se tornar um mestre na igreja, para se tornar um presbítero, para se tornar até um diácono também, existem centenas que se autodenominam pastores, diáconos, presbíteros e arrebanham muitas pessoas. É necessário que nós oremos para que Deus nos envie mais trabalhadores, para que Deus levante pessoas fiéis e essas pessoas permaneçam no caminho. Eu já vi diversas vezes e isso continua acontecendo e é uma das coisas mais tristes. Quando nós vemos um pastor, alguém que inicia um ministério bem e na palavra e depois de alguns anos se perde. Isso é comum acontecer, infelizmente. É função nossa da igreja também olhar por essas pessoas. Porque por mais que haja conhecimento da palavra, por mais que estejam à frente, continuam sendo humanos, continuam sendo homens. Homens cujo coração é corrupto, cujo coração não é bom como deveria ser. Então é muito possível que pastores e mestres se percam. E é necessário então que a igreja ore por essas pessoas, que a igreja se preocupe com essas pessoas, que a igreja ajude essas pessoas. O pastor deve pastorear a igreja, mas a igreja, em contrapartida, deve ajudá-lo a pastorear, deve ajudá-lo a se manter no caminho, deve ajudá-lo a ser um homem e permanecer como um homem de Deus. Meus irmãos, que Deus nos capacite a seguir a sua palavra, a julgar os ministérios, a seguir os verdadeiros mestres que Ele nos deixa na igreja, e não sermos enganados por todo e qualquer vento de doutrina que vem desses ensinamentos errôneos que nós temos visto. Que Deus nos capacite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela Sua palavra. Sua palavra, Pai, que em apenas 2 versículos nos mostra questões tão importantes como o apostolado verdadeiro e como o pastorado verdadeiro, Pai. Tua palavra que nos mostra que nós não podemos seguir qualquer vento de doutrina, que nós não podemos seguir qualquer um que se diz pastor, apóstolo ou bispo, mas Sua palavra que nos mostra que há pessoas designadas por Ti que devem ser seguidas. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a seguir essas pessoas que o Senhor designa. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos a condição de julgar os ministérios, de fazermos isso de maneira justa, de fazermos isso de maneira bíblica, Pai. Sê conosco, nos capacita, para que assim a Sua igreja, Pai, não se perca com ensinamentos errados, desviados e vazios, mas possa manter-se firme e fiel nos Teus ensinamentos, Pai. Pedimos isso, gratos a Ti, pela Sua misericórdia e pela Sua graça. Em nome de Jesus. Amém.